Separados para Deus. Esse é o tema que nós estaremos tratando nesta manhã. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando da Bíblia. Este é o canal da Bênção. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve, pois é um canal abençoado. Você pode adicionar o sininho e ouvir e receber mensagem, porque todos os dias tem mensagem da Bíblia aqui, inspirada pelo Espírito Santo. Não é que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. A mensagem, estou dizendo, a mensagem expressa aqui também é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar, hoje nós estaremos tratando um assunto importante. Alguém que é separado para o Senhor e alguém que não é separado. É a diferença. Paulo traz um ensinamento para que não há comunhão quando alguém é separado e quando alguém não é separado. Então ele começa no verso de número 14 da segunda carta do Paulo aos Coríntios, 14, usa a versão NVI, e você pode acompanhar comigo aqui. Não saia desse vídeo, fique comigo até o final. Deus tem mais para a tua vida e é tão relevante, tanto para mim como para você. Esse assunto é importante, vale a pena pensar. Você já deve ter ouvido muito falar em jugo desigual. Nós vamos tratar aqui um pouco mais, detalhe aqui, sistematicamente, mais um pouco apertado, para entender um pouquinho mais. Então vamos lá, verso de número 14. O versículo é o 14, o capítulo é o 6 da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, diz assim: não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. E o texto chega dizendo: ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? O que é jugo desigual? No Antigo Testamento era proibido usar jugo desigual. O que era jugo? Era uma peça de madeira que de cada lado colocaria um animal e esses animais puxariam uma carga, uma carroça. Então, quando Paulo está falando isso aqui, ele está pegando uma figura do Antigo Testamento e dizendo: não pode pôr um animal mais veloz e um outro mais lento, porque um vai fazer mais força do que o outro. Então, quando os animais não têm a mesma potência, os mesmos compassos, a mesma velocidade, não conseguirá ser bem sucedido naquilo que está transportando. Então, eles proibiram este jugo desigual. Um animal mais veloz que o outro, ou mais cansado que o outro, que não dá para transportar esta carga com excelência. Paulo traz essa figura para falar sobre crente e para falar sobre descrente. Observe o texto, que é muito forte. Olha, desigual com descrente, não ponha em julgo desigual com descrente. Então existe o crente e existe o descrente. Ele disse: o crente com o descrente não pode ter uma comunhão. Que comunhão é esta? Comunhão de mesmo culto, comunhão da mesma oração, comunhão dos mesmos costumes. Não está falando da sociedade, porque tanto crente como descrente colhe, tanto crente como descrente tem que ir ao shopping, tem que ir ao mercado, tem que ir ao médico, tanto crente como descrente. Não é este o caso. Ele está falando sobre a vida espiritual, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Então ele coloca o crente como a justiça e a maldade como descrentes, não combina. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Aonde está um, não está o outro. Se as trevas está, quando a luz chega, nunca tem luz e treva tudo junto. Então ele traz essas figuras para apresentar o que ele quer apresentar. Verso 15. Que harmonia entre Cristo e Belial. Então ele traz aqui Cristo e o contrário de Cristo é Satanás. Belial aqui é uma ação maligna que vem da parte de Satanás. Mas vamos deixar no literal mesmo. Cristo ele deixou literal, então Belial é Satanás. Então vamos lá. Então não tem Cristo com Satanás, todo mundo sabe que não tem comunhão. Que há de comum entre o crente e o descrente? Aí ele coloca o crente e o descrente não tem
cultuar junto, orar junto, buscar a palavra junto, não crê igual, um crê e outro não crê. Crente é crer, descrente é não crer. Se um crê ou não crê, não tem como acompanhar e andar junto. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Então, o templo é de Deus, ídolo é de Belial, não tem comunhão, pois somos santuário de Deus vivo, como disse Deus. Antigamente Deus habitava no tabernáculo, uma simbologia da arca, depois no templo físico, mas hoje, no Novo Testamento, na graça, Deus habita em mim, em tu. Então não tem comunhão aonde está habitando Deus, habitar os ídolos. Verso de número ainda 16, habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, agora Deus habita dentro de nós, anda com nós, vive com nós, e somos povos de Deus. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu o receberei. A igreja de Corinto era uma igreja pagã, uma igreja que tinha ídolos de todas as espécies, tinha templos de ídolos, deuses para ser adorados. Então agora a igreja chega na cidade de Corinto, a igreja de Cristo. Então Paulo traz essa carta para dizer, é preciso haver uma separação entre a igreja de Deus e a igreja do ídolo, sobre o povo que serve a Deus e o povo que servem os ídolos, os deuses. Por isso ele chama a atenção para a separação. O verso de número 18 diz assim, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-o-Poderoso. Então, a proposta para ser filho, a proposta para seguir a Cristo, a proposta para ter Deus como Pai, esta proposta, ela é condicional. O Senhor Deus traz a palavra muito forte para dizer, se você me quer como teu Pai, se tu me quer como companheiro para andar com você, se você me quer dentro de você, se você quer me servir verdadeiramente, é necessário ser separado por completo para mim. Deus está trazendo uma mensagem aqui, dizendo, eu não aceito mistura, eu não aceito poluição, não. Deus está procurando alguém que batalha, que esforce para ser separado para Ele, não misturar nada, para estar com Ele no culto. Quando você está reunido na igreja e Ele permanecer em você, quando você sai da igreja, o Senhor está dizendo que você tem que ser diferente. O ambiente que você frequenta é ambiente de salvo, é ambiente de quem tem temor das coisas de Deus. O texto sagrado que Paulo traz aqui do 14 ao 18, esses versículos do 14 ao 18, ele é muito categórico e é objetivo enfatizar que Deus não aceita poluição com o povo dele. Deus não aceita mistura. Ou você é ou você não é. O Senhor está dizendo, não há nenhuma condição da pessoa servir a Deus e servir a outros. Se você serve a Deus no domingo na igreja, durante a semana, se você serve o mundo, logo o Senhor está dizendo, não me conta comigo como seu pai,
Não conta comigo que você é meu filho. Não conta com a minha companhia. O que nós lemos aqui é resumo isto que eu estou dizendo. Em sumo, Deus está dizendo, não conta com a minha companhia se você, depois da nossa reunião de culto aqui do domingo, você for andar como o mundo, então não irei com você. Porque Deus deixa claro, Ele diz, eu sou teu pai, tu és o meu filho, andarei com você, se você for separado para mim. Deus está dizendo, Paulo deixou escrito o seguinte, Deus anda com crente e não com descrente. Logo ele está dizendo, há uma separação, não há como ter comunhão, o crente com o descrente, no sentido de adoração, de esperança, de confiança, de propósito, de crença, não dá para viver em comunhão. O Senhor está dizendo, sai do meio deles para viver com Ele. Viva com Deus, separado para Deus. Tem a presença dEle, tem Ele como Pai e tu és filho de Deus. O texto sagrado para você examinar tudo isso se encontra em 2ª carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Se você ler só o verso de número 18, você vai perguntar como pode ele, meu pai, eu sou filho. Aí você vem no 16, no 17, no 16, no 15 e no 14, você vai entender o que Paulo escreveu para a igreja de Corintos e serve para todos os crentes. Fica com esta palavra é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, porque Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Se a Tua mão conduzindo o Teu amor, Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, peço a Tua bênção sobre todos, meu Pai. Que esta palavra possa fluir no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus.